Olá pessoal, estamos começando mais um programa Renovação, esse programa abençoado que leva a palavra de Deus até a sua casa. Muito bom estar com você, muito bom mais uma vez estarmos juntos aí para começarmos um programa que fala de Deus, que fala das coisas de Deus. Nós temos muita alegria em poder levar puramente a palavra de Deus para a sua vida. Por falar em palavra de Deus, eu queria fazer um breve comentário aqui com você que está nos assistindo. A palavra de hoje é uma palavra muito séria, como todas as palavras, é claro, mas uma palavra que tem uma certa firmeza no assunto. E eu queria, antes de comentar sobre essa palavra, que você vai ouvir aí na íntegra, quero fazer uma propaganda para que você fique até o final conosco, que nós estamos vivendo valores invertidos hoje de um evangelho fragmentado, um evangelho que na verdade é tudo menos o evangelho de Cristo. Um evangelho de coisas momentâneas, que leva a pessoa aí a vivenciar algo que muitas vezes é algo passageiro. E o assunto de hoje eu quero tratar sobre a santificação. É um assunto que fala da doutrina da santificação. Preste bastante atenção nessa palavra, porque você vai ouvir coisas que às vezes dificilmente é pregado em algumas igrejas. Mas nós não estamos aqui para falar de outras igrejas, estamos aqui para falar dos assuntos que são interessantes a nós aqui e a você que está nos assistindo, é claro. Então pegue essa mensagem, uma palavra abençoada, falando sobre santificação, a importância da santificação, por que a santificação e qual é o nosso dever em cima de tudo isso. Fique com essa palavra até o fim, eu creio que Deus vai falar muito com você, como falou conosco aqui, tem falado conosco aqui. Deus abençoe. Fique com esse vídeo aí até o fim, nessa programação abençoada. E daqui a pouco nós voltamos para as considerações finais. Antes de você a palavra, eu gostaria de convidá-lo a nos acompanhar aí pelo canal do YouTube, canal Ibra. Você acessa canal Ibra e ali você vai encontrar todas as nossas mensagens, inclusive mensagens do Quarta Mais, quartas-feiras abençoadas aqui, que Deus tem falado muito conosco nesse dia de quarta-feira. Por falar em quarta-feira, eu volto aqui para te convidar a partir das 10 horas da manhã, a igreja está aberta aqui, teremos vários eventos na quarta-feira, todas as quarta-feiras, por isso Quarta Mais. E no final, uma palavra poderosa no culto à noite. Você é nosso convidado especial para estar passando pela igreja, conhecer os nossos eventos, os nossos trabalhos. É o convite que eu faço aqui para você, meu querido. Deus te abençoe. Fique agora com essa pregação abençoada da palavra de Deus, que fala sobre a doutrina da santificação. Daqui a pouco eu volto. Até mais. Eu gosto desse tipo de palavra porque Deus primeiro vem, fala conosco, depois Ele nos usa para falar com os irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um que entrou aqui neste lugar, nessa noite. Eu preciso da sua atenção máxima, tá, queridos? Para que você saia daqui hoje totalmente... Hoje é um culto de ceia, propício para que eu vou falar hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos que eu escolhi aqui para nós. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Essa palavra do versículo 30 diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para vós foi feito por Deus. Diga comigo: sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Amém? Eu tenho pregado aqui muito sobre a doutrina da salvação, né, que nós temos falado aqui na Quarta Mais. Daqui a pouco a gente vai falar do Quarta Mais. Espere que até o final do culto você vai ouvir falar do Quarta Mais.
E eu queria falar hoje sobre uma doutrina que é muito importante para a igreja. Uma doutrina que é muito importante para a igreja do nosso século aqui. Que muitas pessoas torcem assim um pouco o nariz quando ouvem falar desse assunto. Mas um assunto que eu creio que vai ser importante para você que entrou aqui nessa noite. Para você que está congregando aqui conosco. Ou até mesmo para você que veio visitar pela primeira vez. Deus tem uma palavra preparada, reservada para mim e para a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém? Eu queria falar sobre a doutrina da santificação. Da santificação. Existem muitos crentes que têm em sua cabeça que após entregar a sua vida para Jesus, simplesmente não precisamos mais de nada para chegar ao céu. Nós temos falado aqui sobre salvação. Engano. Porque a santificação é um fator intermitente na vida do cristão. Que tem que ir crescendo na vida do cristão até que ele chegue, segundo a Bíblia, à estatura de um varão perfeito. Não basta simplesmente receber Jesus no coração, ou professar Jesus, ou ir para as águas do batismo, como muitos. E apenas isso está garantido a tua entrada no céu. A santificação está ligada diretamente à nossa salvação. Essa é uma doutrina que a igreja precisa aprender aqui nessa noite. Eu gostaria de esmiuçar isso com muito cuidado, para que não nos apeguemos aqui a exageros. Amém, queridos? Entender sobre a santificação é importante para a vida de cada um cristão que está aqui. A santificação ela é uma obra contínua do Espírito Santo. É uma obra contínua na vida do cristão. Não é algo que, como a justificação, que você é justificado na hora. Quando você é justificado na hora. Quando você é salvo na hora. Mas a santificação ela é algo que não é algo que acontece assim como a justificação, por exemplo. A santificação ela é algo progressivo. Qual é o objetivo da santificação? O objetivo da santificação é te tornar santo. Fala para o seu irmão, o objetivo da santificação é te tornar santo. Não fique falando para mim, irmão, eu não sou esse chato que fica toda hora falando para o seu irmão. Você sabe que eu não sou assim. Mas isso é importante que você fale para o seu irmão, então repita para ele. O objetivo da santificação é te tornar santo. Alguns irmãos assim, mas por que preciso me tornar santo? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você sabe, mas o Deus que você serve, Ele é santo. E tem um versículo na Bíblia que fala assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta, não venha me falar assim que de qualquer forma você vai ver o Senhor, porque se Deus é santo, há uma exigência bíblica que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Dá para tu entender, meu amado, qual a importância dessa mensagem desta noite? Você consegue entender qual a dimensão que eu quero te levar nessa noite? Se tem uma forma de eu chegar até Deus, se tem uma forma, vamos lá, para mim chegar até Deus, essa forma é através da santificação. É que falar de salvação, falar de santificação, falar de pecado, falar essas coisas é muito complicado para quem lidera. É muito complicado. Mas eu tenho culpa se Deus fala comigo desse jeito. É importante que nós cresçamos. Em Efésios 4, 12, 13, 14, 15, fala sobre esse desenvolvimento. É um desenvolvimento que nós vamos tendo. É importante que cresçamos. O crente não pode ser raquítico, pequeno. Ele não pode ficar doente. Tem que crescer a cada dia, até chegar ao topo. Ou seja, até alcançar a santificação.
É importante que você, quando você acredita em Jesus, que você se converte, se você é um crente que já faz muitos anos, que vive na igreja, e parece que nada muda na sua vida, tem algo errado aí. Tem aí um nanismo aí que precisa ser tratado. E esse nanismo só é tratado à base de paulada da Bíblia. Não tem jeito, é com a paulada da Bíblia que vai fazer você crescer. Você não cresce de maneira correta, vai crescer da maneira mais correta que tem, que é a chá de Bíblia. A santificação não é um ato que recebemos imediatamente após a nossa regeneração. É uma ação que vem se desenvolvendo dentro de nós. Quando falamos santo, nesse sentido quer dizer portador de uma verdadeira semelhança com Deus. Na verdade, é uma moldagem da vida no aspecto da perfeição, chegando à legalidade com Deus. Deus, ele não consegue olhar para mim e para você se não nos ver santo. Porque o olhar de Deus é santo. Quando Moisés ele sobe ao monte, e o Senhor está se manifestando ali através daquela sarça, a primeira coisa que ele ouve naquele momento é assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu está pisando, meu camarada, é santo. Aonde Deus se manifesta, a santidade. Amém? Vamos definir então santificação. Definindo então, santificação. Santificar quer dizer tornar-se sagrado, separar-se, consagrar-se a Deus. Salmos 71, 22 fala que sendo Deus santo, ele exige um homem também santo. Porque como poderia um Deus santo ter um povo diferente a ele? Por isso ele disse que não pode Deus, sendo santo, habitar no homem ímpio. Por isso que você vai ver sempre Deus se manifestando e as pessoas não suportando a sua presença. Isso aí, no Antigo Testamento, havia formas de se entrar na presença de Deus por causa exatamente da sua santidade. Uma coisa que tem que ser esclarecida é que a santidade de Deus tem que refletir no seu Filho. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Você entendeu aqui o que eu disse? Se você é filho de Deus, se verdadeiramente você é filho de Deus, a santidade dele tem que refletir na sua vida. Olha a importância da santidade. Tem uma passagem bíblica que diz que Eliseu ia passando assim, isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eliseu ia passando e uma mulher viu ele de longe e disse: eis aí um santo homem de Deus. Como ela viu? Como ela pôde ver sem conhecê-lo? Como ela pôde perceber que aquele homem era um santo homem de Deus? É que Eliseu era separado, consagrado, ao ponto de tornar-se sagrado. A santificação, ela é um processo para chegarmos mais a este ponto. Quanto mais você se santifica, mais você vai sendo parecido com o seu Pai. Amém? Não tem como menosprezar esse assunto, irmãos. Não tem como menosprezar esse assunto. Porque o caráter do Deus que nós servimos é santo. Amém? E para você ser parecido com Ele, você vai ter também que se santificar, se consagrar. A santificação é um processo de, por exemplo, de purificação das coisas que às vezes nós somos envolvidos. No Antigo Testamento, quando se fala no sumo sacerdote, Arão ele tinha algumas características especiais. Por exemplo, seus vestidos eram diferentes. Ele tinha que carregar o óleo da unção. Ele tinha que carregar a convocação. Ele tinha que santificar ao templo. Os objetos, os utensílios eram separados. Tudo isso de uma forma minuciosa para trazer para nossos dias hoje, porque aquilo lá era tipo daquilo que nós iríamos viver hoje. Hoje não se consagra mais objetos. Hoje essa consagração ela é espiritual. Amém? Tudo aquilo que era físico
para nós hoje é espiritual. E temos que traduzir isso de uma forma bem sábia, para não confundirmos. Amém? No próprio Novo Testamento a gente vê a obra do Espírito Santo dentro do homem, né? Jesus santificando cada um. É comum algumas pessoas chegarem à igreja de qualquer maneira. Às vezes a pessoa chega cheia de carrapichos, cheio de vícios, cheio de mazelas, cheio de situações. É comum as pessoas chegarem na igreja desse jeito. Mas a igreja que se preza, a igreja que gosta da palavra, ela não pode deixar que essa pessoa continue vivendo no seu convívio da mesma forma, já que a santificação é um processo. Quantos estão aqui nessa noite? Aleluia. Amém, queridos? Pode ser que essa palavra, ela incomode alguém, mas é estritamente necessária para que você possa sentar à mesa aqui e participar da ceia nessa noite. Amém, queridos? Se quisermos possuir o reino, tem que ser santo. Os discípulos de Jesus foram santificados, e para sermos santos, temos que andar na luz. Não se torna santo andando em trevas. Tem que sair das trevas. Amém? De que forma? Purificando-se. A purificação é uma forma que faz com que a pessoa venha para a luz, tirando as coisas erradas. Simplesmente falar, ter vontade, procurar, não fazem de ninguém santo. Pastor, eu tenho sede de ser santo. Eu falo para todo mundo que eu quero ser santo. Isso não torna ninguém santo. É preciso de purificação. Arão e seus filhos, eles tinham que se lavar antes de qualquer coisa. Era lavar para não morrer. E muitos morrem hoje porque não estão sendo purificados. Muitas pessoas se purificam para cumprir voto, mas ninguém poderia se aproximar de Deus sem antes empreender a dupla purificação do altar e da bacia no Antigo Testamento. Mas hoje a purificação que eu trago para vocês não é lavar as mãos, os pés, é lavar o coração. Purificação do coração. A Bíblia diz que toda a maldade do homem está no seu coração. Todas as suas intenções maldosas, toda inveja, toda amargura, todo ódio, toda ira, todo desejo carnal, tudo isso está dentro do coração do homem. Se está dentro do coração do homem, não adianta você lavar a cabeça, os pés ou a roupa. Você precisa lavar o teu coração. Por isso que muitos se enganam hoje, acham que trocar de roupa ou mudar de roupa vai fazer com que a pessoa se santifique. Logo, a santidade não está na roupa que você veste. A santidade está no teu coração. Se antes a lavagem tinha que ser exterior, hoje a lavagem tem que ser interior. Poderíamos aqui vestir toda a igreja de roupas brancas e exigir que todos viessem de roupas brancas. Não adiantaria nada. Isso não mudaria a forma da igreja estar pecando. O que faz com que a igreja se torne santa é a purificação do seu coração. Quantos estão aqui nessa noite? Se você veste uma roupa bonita, mas odeia o seu irmão, não adianta nada. Você pode deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, mas se no seu coração estiver ódio, você deixa de cumprir a santidade de Deus. Impossível ver a Deus. Impossível ver a Deus. Adianta você ser contra tudo que você acha de errado, mas se você ter ódio no seu coração, tudo isso não basta, e tudo isso bastaria para você não ver a Deus. Porque para ser santo é preciso de purificação, limpeza de coração.
Se existir maldade no teu coração, nessa noite é bom que você comece a purificar-se dessa maldade. Se existe ódio no seu coração, é bom que você comece a purificar-se desse ódio. Se existe hoje intenções falsas no seu coração, é bom que você comece a colocar isso no altar de Deus. Porque se não for assim, dificilmente, ou quase impossível, ou impossível, você verá Deus. Quantos estão aqui nessa noite? Na verdade, a purificação do Antigo Testamento não era nada mais, nada menos do que a simbologia de uma purificação requerida por Deus nos dias de hoje. O homem tem que estar devidamente preparado para encontrar com Jesus. Vocês entenderam? Eu vou repetir essa frase. O homem tem que estar devidamente preparado para encontrar com Jesus. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Eu preguei aqui sobre o arrebatamento da igreja na quarta-feira. E disse que muitos não entrariam no arrebatamento, não participariam desse arrebatamento. Ficariam. Sabe por quê? Porque muitos estão totalmente negligenciando a salvação que Deus deu para ele. E a Bíblia é bem clara. É bem clara a palavra de Deus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Se o teu Pai é santo, a vontade dele é que você também seja santo. Quantos estão aqui? Você pode dar um sorriso para o seu irmão para não ficar pesado o negócio? Fala assim: irmão, você tem que ser santo. Nós não podemos estar de forma nenhuma na contramão, irmãos, disso. Lembra das 10 virgens? Viviam no mesmo ambiente. Não eram todos noivas? Não esperavam o mesmo casamento? Mas a preparação, a santificação, a purificação era diferente. Então isso quer dizer que não basta você vir à igreja, não basta você bater no peito e dizer que você é salvo. Vai depender da forma que você se santifica. Dá para entender isso ou não? Eu não quero ser aqui chato, não. Eu quero dizer a verdade para você. Porque o dia que Jesus voltar e você ficar, fala assim: mas eu não sabia disso. Ah, miserável, sabia. Sabia sim. Quais são os períodos da santificação? A santificação é um estado gradativo, como eu disse. Então, nós vamos adquirindo. Como? De que forma? Né? O apóstolo Paulo, no 2ª carta 7:1 de Coríntios, ele diz assim: purifiquemo-nos aperfeiçoando. Fala assim: purifiquemo-nos aperfeiçoando. Isso. Existe uma forma de se purificar. De que forma? Aperfeiçoando. Então não é uma coisa, é algo gradativo. Quer dizer, perfeição gradativa. Lá em João fala que a nossa santificação faz com que vencemos o mundo. Vencer o mundo não é algo que acontece uma só vez. Nós vamos vencendo. Amém? A santificação era no Antigo Testamento Deus manifestando sua vontade na vida do seu servo. Deus santificava o homem, mas o homem tinha que ter uma vida de retidão a Deus. Não foi o caso, por exemplo, de alguns, como Sansão, como outros, que não valorizaram essa vida. Santificação é uma doutrina que tem que ser muito bem compreendida e explicada aos irmãos. Quando falamos em período, ela tem que ser entendida diferente, por exemplo, da regeneração, como da redenção, que também está no texto que nós lemos. A Bíblia fala que a santificação é uma herança que os salvos eles têm, através da sua fé. Se somos santificados, vamos fazer uma coligação aqui, não política. Vamos fazer uma coligação aqui. Se somos santificados através da fé, amém? Se somos santificados através da fé, e a fé, ela vem ao ouvir a palavra de Deus, nós recebemos fé ouvindo a palavra de Deus, logo eu creio que o que eu estou fazendo aqui é trazendo uma palavra de santificação para você. Amém? Essa palavra tem que ter vida. Você tem que pegar essa palavra como vida nessa noite, para a sua vida. Amém?
A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra, mais a fé aumenta. E quanto mais a fé aumenta, mais eu sou santificado. Mais eu vou buscando a santificação. Quando tem o início da santificação? A santificação tem um início no momento em que o homem crê em Jesus. Quando nos unimos com Cristo na sua morte e ressurreição. Vários versículos eu poderia citar aqui. Paulo, quando falou à igreja de Corinto, capítulo 1, 2, ele destacou aos santificados. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala, mais uma vez, destacando os santos. Não é o fato de estar na igreja que estamos santificados, mas é o fato de estarmos na palavra que somos santificados. Amém, queridos? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, somos santificados pela palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite sem você saber? Deus está pegando cada um de nós, uma bacia, está pegando uma buchinha, e sem você saber, Ele está fazendo assim, ó, esfregando você, ó. Esfregando você que entrou aqui nessa noite. Porque Deus quer te ver lá em cima, santo e santa na presença de Deus. Enquanto eu falo, Deus vai pegando a buchinha e vai te esfregando aí. Às vezes você não está aceitando, mas é o Senhor te esfregando. Não sou eu não, tá, querido? Não é o pastor Eliseu não, só sou um porta-voz. Amém? A santificação não é também um processo lento. Sabe aquele processo assim, que o pessoal fala assim, olha, eu bebia 20 cervejas, hoje estou bebendo só 10. Já estou quase santo. Esse tipo de santidade é imediato, irmão. Você para, se você aceitou Jesus, a obra foi do Calvário, você já não vai querer mais fazer isso. Amém? Porque tem igreja que fala assim, não, é um processo. Ah, então tá bom, é um processo, então eu tinha 10 mulheres, eu tenho 5, tá em processo. Daqui a pouco eu chego a ficar só com a minha. Tem irmão que é safado, ele pega a palavra e usa a palavra contra a gente mesmo. Então a santificação não é um processo lento, não de abandonar o pecado pouco a pouco, não. Pelo contrário, ela é apresentada como um ato definitivo mediante a qual o cristão, pela graça, é liberto da escravidão de Satanás e rompe totalmente com o pecado a fim de viver para Deus. Amém? Quem prostituía, não prostitua mais. Quem bebia, não beba mais. Quem fazia isso, não faça mais. Isso não tem a ver com santificação. Isso tem a ver com posicionamento da palavra na sua vida. Amém? A santificação é imediata, não é gradativa não, é nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, no entanto, a santificação ela é descrita como um processo, mas um processo até quando? Vitalício. Até você viver na terra é um processo, mediante a qual nós continuaremos a mortificar os nossos desejos pecaminosos da nossa carne. Processo. A santificação é um ato contínuo que dura toda a vida. Enquanto a justificação é um ato que ocorre instantaneamente, a santificação leva toda a vida para se completar. A santificação é um ato sobrenatural, pois quem executa não é nós, é Deus. A purificação é algo que começa de forma até chegar ao estágio final. E quem vai aperfeiçoando não somos nós, é Deus que vai nos aperfeiçoando. Irmãos, não deixe que esse assunto se torne chato para você não. Vem comigo aqui e escute isso. Porque Deus vai falar ainda conosco. Ainda Deus não falou, ainda não. Deus está só preparando você. Mas não é só então esperar o aperfeiçoamento da parte de Deus. Não. O homem também tem que fazer a sua parte. Gálatas 5,16. Diz a palavra, temos que andar no Espírito. Então a santificação é uma obra do Espírito? Também é uma obra do Espírito. A santificação tem como reflexo o fruto do Espírito. Sabe quando você sabe que uma pessoa está andando em santificação? Quando você vê que ela está demonstrando fruto na sua vida, do Espírito. Essa pessoa está tão amorosa. Que paz que essa pessoa transmite num momento de dificuldade. Que amor. Que bondade. Que pessoa temperada. Que alegria que essa pessoa tem, passando por dificuldades. Tudo isso são obras do Espírito. São frutos. É o fruto do Espírito manifestando na sua vida. Então, se há um processo, quando eu sei que esse processo está cumprindo na minha vida? Quando você começar a produzir esse tipo de fruto. Amém? Porque o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22. Quando Jesus falou pela árvore, conhecereis o fruto, ser santo é produzir santificação. Então produzir santificação, ser santo, porque eu sou santo. Qual é o término? Como todo processo que tem o seu início, obviamente tem que ter o seu final. O final da santificação é quando do aparecimento de Jesus Cristo nas nuvens. Então vale a pena ser santo. Até quando? Até quando Jesus voltar, meu irmão. Ou até quando você morrer. É um processo. E eu queria falar agora, e aí tem a ver conosco, de 3 aspectos da santificação. Que Deus falou comigo muito forte comigo, no dia de hoje. 3 aspectos da santificação. Vamos lá? Então fale comigo, 3 aspectos da santificação. E eu começo a dizer para você que a santificação, ela não é delimitada, ou seja, ela tem um tamanho definido, ou quantidade, ou estágios a serem percorridos. Mas ela tem 3 aspectos. E o primeiro aspecto que eu queria trazer sobre a santificação para a igreja é o aspecto posicional. Fale comigo, aspecto posicional. O que seria isso? É uma santificação que tem a ver com a minha e com a sua posição. Com a minha e com a sua posição. É uma decisão pessoal. Amém? Esses dias atrás, um jovem perguntou para mim assim, ele tocou num assunto que eu saí do assunto, ele falou assim, eu vou abrir, ele tocou num assunto de mulher. E eu desconversei, ele percebeu que eu desconversei, ele falou assim, você não gosta de mulher? Eu falei, talvez eu goste mais do que você. Talvez eu goste mais do que você. Só que eu tomei uma posição na minha vida. Eu tenho a minha mulher. É uma posição minha. É uma santificação minha. É uma decisão minha. Você não é obrigado a me seguir. Por isso que é posicional. Existe a santificação posicional. Eu tenho que fazer o que ele gosta. E não o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que ele quer. Não o que eu quero. Porque se eu sei que isso desagrada a ele, mesmo eu gostando, eu vou abrir mão desse meu gostar. Isso é uma santificação posicional. Quando você se posiciona independente, quando você decide a não se contaminar, como foi a questão de Daniel. Eu decidi não me contaminar, é uma posição dele. Todos tinham direito, mas ele não quis, mesmo tendo direito, não quis. Ele propôs em seu coração e não se contaminar com as iguarias, porque ele sabia que aquelas iguarias eram sacrificadas a ídolos. Irmãos, a santificação pessoal ou posicional, ela tem muito a ver com a sua decisão pessoal. Você pode fazer na sua vida o que você quiser. Você pode continuar bebendo, pode continuar se prostituindo, pode continuar se vendendo, pode continuar roubando, pode continuar mentindo, mas isso não vai te levar para o céu. Lamento em te dizer, mas isso diante de Deus não será aceito. Tem a ver com uma posição. Tem a ver com oposição. E aí não tem a ver com a Bíblia. Não tem a ver com Deus trabalhando na minha vida. Se Deus tocar no meu coração, tem que haver com posição firme. Tem que haver, deixa eu falar aqui, ó. Tem que haver com você ter vergonha na sua cara e parar de ficar aprontando. E fazendo os outros passar vergonha e você também. É isso que tem a ver, é a palavra, meu irmão. E essa palavra que está escrita aqui, não é, ela está aqui, ó. 3 dedos apontados para mim. Eu não estou te acusando, isso tem a ver, você sabe porque tem muitos pastores que às vezes pregam uma palavra, mas não vivem essa palavra, e depois você fica sabendo que esse pastor caiu, é porque ele nunca colocou essa palavra como vida na vida dele. E aí fica difícil, porque ele prega uma coisa e não vive aquilo que prega. Quando desce do púlpito, às vezes faz passar vergonha. Sabe por quê? Porque nunca se posicionou de verdade.
Porque a pessoa que se posiciona, a pessoa que fala assim, eu quero ser santo porque ele é santo, irmãos, é um processo na minha vida, mas eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que acabar com essas coisas que me influenciam para o erro ou para o caminho errado. E você não é mais criança e nem menino para saber o que eu estou falando. Aqui tem pessoas adultas aqui, que não cabe uma palavrinha que adoce você, não. Eu preciso falar uma palavra que faça você e quem está me vendo pela televisão criar vergonha na cara mesmo. E fala assim, chega disso na minha vida, chega desses pensamentos, chega dessa atitude de menino, chega dessas coisas que não me levam a nada, só me faz afastar dele. Chega, basta. Você quer fazer a vontade de Deus, querido? Santificação posicional. Aproveite enquanto você pode decidir. Porque vai chegar uma hora que você vai ser obrigado. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Tem gente que vive de desculpa, né? Vive de desculpa. Tem pessoas que falam assim, não, mas... Caramba, uma vida de altos e baixos, uma vida de queda. O camarada cai, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. Até quando? Até quando se Deus te põe de pé, fica de pé, cara pálida. Não vai depender de mim te erguer, não. Vai depender de você tomar uma posição. Eu quero Deus. Se você quer Deus, meu, contramão de Deus é o inferno. Contramão de Deus é o pecado. Contramão de Deus é isso aí. Se você quer Deus, o caminho de Deus é perfeito. A sua palavra é poder. E como o jovem santificará o seu caminho? Observando a tua palavra, Bíblia. Santidade não é só para velho, não. É para jovem também, viu? De 50, mas não tem nada a ver. É para jovem também. Amém? Porque senão não vai ver Deus também, não. Eu te disse. Se você não quiser tomar ceia, não precisa. Estou suando aqui. Eu falei de um aspecto. Fale comigo, aspecto posicional. Eu não sei se Deus está falando com você nessa noite aqui, mas você pode tomar uma posição nessa noite, quem sabe? E sair daqui totalmente santo. Dá uma parada cardíaca na porta, tenho certeza, tá? Vai para o céu. Pode ter certeza. Se essa posição for de Deus, não tem problema não. Morreu, está no paraíso. Aí eu chegando no paraíso daqui a pouco. Aleluia. Glória a Deus, sendo recepcionado pelo Mestre. Tem um outro lado da santificação. Tem o lado posicional. Vamos repetir? Posicional. Você tem que aprender nessa noite aqui. Amém? Sair daqui. E tem um lado experimental. E aí eu tenho a ver com o que eu vivi hoje. Deixa eu falar algo para vocês. Tem um irmão aqui que é nosso irmão aqui da igreja. E hoje eu fui vê-lo. Para quem não sabe, a maioria sabe, mas para quem não sabe, ele está recluso por causa de um erro passado. É difícil falar de alguém que não está presente, né? Porque ele não deu o direito dele se defender aqui, né? Mas houve um acidente na sua vida no passado, 11 anos atrás, e ele imprudentemente estava envolvido e acabou acontecendo podia dizer que uma tragédia, não só na vida dele, mas como em toda a nossa família, porque nunca tínhamos vivido isso. 11 anos se passaram, e ele não estava na igreja, estava totalmente fora da igreja, desviado totalmente do caminho do Senhor. Isso, o caminho de quem está fora é caminho de morte. E às vezes Deus dá oportunidade, mas é caminho de morte.
E para mim, que pensei seriamente, quando aconteceu esse fato, pensei seriamente em desistir de estar na frente da igreja. Desistir. Me senti muito, não envergonhado, mas senti muito... Sabe quando você se sente impotente diante de alguma situação? Foi esse sentimento que eu tive quando aconteceu o fato há 11 anos atrás. E eu falei comigo, falei assim, eu não vou mais pregar o evangelho. Me senti assim, porque uma das coisas, das lógicas para mim de pregar o evangelho é ter minha família comigo. Assim, que pastor honrado não tem a sua família perto dele. Depois disso, ele veio para a igreja. Deus reconstruiu a sua vida. Deus deu a ele um outro casamento maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Deu a ele uma família linda, né? Restaurou o relacionamento com a filha, a primeira filha. E a justiça veio para a vida dele. E ele está hoje recluso, pagando esse erro do passado. Mas é difícil para nós, por exemplo, para mim. Você vê um camarada seu, um irmão seu que você gosta tanto, convivendo no meio de um monte de gente que você sabe ali, que é um 71, outro é não sei o quê, 33, não sei o que lá, molecada tudo traficante, outro pedófilo, outro... E você vê um servo de Deus, hoje ele é um servo de Deus. Só não corta não, deixa aí. Eu tenho que ser verdadeiro com vocês aqui, ué. Eu não chorei nenhum momento lá, mas agora eu estou quebrado aqui. Mas Deus falou muito comigo ali. Por que ele está lá? Deus podia livrá-lo. Não podia? Afinal de contas, tem umas profecias do inferno aí que nem falam, não, você não vai passar por isso, irmãos. Para com as profecias de menino aqui. Nós não precisamos de profecia de menino aqui. Ninguém precisa ser... Quando Deus te mandar te passar por um lugar, você vai ter que passar, não adianta. Amém? Jesus olhou para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Aí ele entendeu, falou, não, contudo seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, às vezes, é para nossas vidas. Mas você vai entender o que eu quero te dizer, irmão. Hoje ele está ali, contando cada dia, cada segundo, para poder sair dali. Você acredita que ele está mais crente lá do que quando estava cantando aqui? Você é capaz de acreditar que ele, preso, ele está mais livre do que quando estava aqui? Você acredita nisso? Se você vê o papo do meu irmão, o papo dele não é papo de revoltado, de quem está... Não, o papo dele é assim, olha, valorizando a família. Nossa, quando eu sair daqui, eu quero sair... Nossa, perdi muito tempo com as coisas. Eu quero pegar minha família, quero ir no parque... outro homem. Eu quero te dizer, irmãos, que às vezes a experiência que Deus nos leva não é para nos matar, não, é para nos purificar, é para melhorar a nossa vida, é para purificar a nossa vida. Infelizmente as pessoas não entendem dessa forma. E ele está ali muito mais crente de quando eu convivia com ele durante o dia na rua. A conversa dele é diferente, o papo dele é diferente. Você vê que os valores dele estão diferentes. Deus muda as coisas através de uma experiência. Deus permite uma experiência de morte na nossa vida, não muitas vezes para que nós ficamos aí chorando, não. É para nos mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Deixa eu falar algo aqui que eu quero dizer com muita clareza aqui. Ou quando eu vi o meu irmão, o seu marido, Esther, o Oséias, que para mim, foi uma das maiores perdas que eu tive de pessoas próximas, foi o Oséias. O Oséias é um cara que começou essa igreja comigo. É um cara que nós vivemos uma história juntos. Os filhos deles que tocam hoje aqui eram menininhos. Quando vieram, eram adolescentes, quando eles vieram, quando nós começamos essa igreja. Quando Oséias estava num grau terminal, o câncer já tinha tomado conta quase inteiro do seu organismo, da sua mente. Ele ligou para mim num dos seus últimos dias. E ele disse para mim assim, chorando, falou assim, olha, eu queria tanto ir para a igreja, queria tanto viver com vocês a igreja, eu queria tanto viver isso. Sabe o que ele disse para mim assim? Mas, Eliseu, eu estou preparado para encontrar com o Senhor. Aquilo para mim me confortou de tudo. Ele falou, estou preparado para encontrar com o Senhor. Sabe, às vezes o Senhor nos purifica, dando uma experiência na nossa vida. E sabe,
Eu não sei se Osés estaria, se ele estivesse curado, se ele estaria tão crente como ele estava. Então, para encontrar com Deus, tem que ser santo. Não entra na presença de Deus de qualquer forma. Então, às vezes, Deus permite alguma coisa para nos purificar, para tirar de nós as imperfeições. Sabe, irmãos, eu estou passando por um processo aí muito dolorido de financeiro na minha vida, e tem vários irmãos aqui passando. Mas não chora não. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está tirando seu orgulho. Deus está tirando de você coisas que você fica agarrado, material. Deus está tirando isso do seu coração para que você seja purificado, para quando Ele encontrar, você se encontre com Ele. Aleluia! Você perdeu a oportunidade de bater palmas ao Senhor, querido. Às vezes você não entende o que Deus está fazendo, mas Deus está te preparando. Deus está te purificando. Deus está te preparando. Não é uma posição, é uma experiência. É uma experiência. Experiência não tem a ver com a nossa decisão. Só que deixa eu falar algo. Só que tem gente que vai ter que passar por alguns processos, irmãos, porque se não for assim, não vai se purificar. Porque não tem coragem de tomar decisão. Então, antes que aconteça qualquer coisa, não estou aqui praguejando nada, não. Só estou alertando. Por que você não toma uma posição? Por que você não decide ser santo hoje? Hein? Por que você não fala assim, vou andar com Deus? Hein, jovem? Eu estava assistindo a Paralimpíadas. Aí eu vi uma situação lá. Meu Deus. Você vê coisas no ser humano ali que você fala assim. E pessoas com capacidade 100 vezes maior que a minha. Olhei para minha esposa e falei, nosso problema é só financeiro. E às vezes a gente fica chorando, irmãos. Pessoas que, para fazer qualquer coisa, precisa de ajuda de alguém. Para vir à igreja, precisa de ajuda de alguém. Pessoas que nos acompanham pela televisão e gostariam de estar aqui conosco, congregando todos os domingos e não podem. E você, meu irmão, com toda a saúde. Ai, que vontade de falar que eu tinha na cabeça. Estou sanguíneo demais. Jesus, me perdoa, Pai. Ah, mas vai se lascar. Tem tudo na mão. Tem tudo na mão, tem tudo, tem saúde, tem tudo. Fica chorando, qualquer coisinha chora. Qualquer coisinha reclama, porque faltou isso, faltou aquilo. Tem vergonha na cara, vamos tocar o barco. Vamos viver o evangelho. E tem o lado final. É bom lembrar que se tem um começo, tem um fim. Os aspectos são essenciais para a nossa vida e para que conheçamos, né? Conhecer isso vai nos ajudar a passarmos pelos processos. São os lados da santificação. O lado final é quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Quando encontrarmos com o Senhor, lá vamos ser declarados santos perante Ele. Amém, queridos? Vamos ter um corpo totalmente diferente do que nós temos aqui, porque o pecado nos corrói. Mas lá o nosso corpo será glorificado. Nosso corpo será igual ao de Jesus. Amém? Temos que ser participantes da santificação, não pelo sentido obrigatório, mas da obrigatoriedade, mas pelo sentido da necessidade, principalmente por vontade própria. Pois o Espírito Santo contribui plenamente com esse conceito, produzindo santificação como? Através do nosso entendimento das coisas de Deus. Então, santificação posicional. João escreveu que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos igual a Ele. Amém? Através da esperança existe a purificação. João diz que atingiremos a maturidade, não mais morreremos, pois não teremos mais pecado, seremos semelhantes a Ele. Quando se dará essa transformação? Quando Ele aparecer. Ou seja, no arrebatamento da igreja. Como nós lemos lá em Judas 1:24. Ele diz que Cristo é poderoso para nos guardar, isso é, a nossa santificação no futuro. Mas Paulo em Efésios 5 nos fala de santificação no presente. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Não devemos deixar de atender, ouvir, meditar e principalmente obedecer à palavra de Deus, pois é ela quem nos santifica, amém? Se a palavra nos santifica,
Jesus também nos santifica pelo seu sangue, que está representado aqui, através desse vinho aqui. Jesus colocou o seu selo de identidade, ou seja, o Espírito Santo. Recebemos a retidão, principalmente o direito de sermos chamados filhos de Deus. O crente verdadeiramente separado para Deus, além de experimentar uma nova vida, também é dirigido à santificação, não só na aparência, mas no interior. Os nossos membros devem ser oferecidos a Deus, não mais para o pecado, mas para Deus em santificação. O nosso controle agora não é mais pela simples emoção, mas o nosso controle é pelo Espírito Santo. Não é mais a emoção que me dirige, mas é o Espírito Santo que me dirige. Quando estamos separados do pecado, o pecado passa a não ter mais o domínio sobre nós. Mas quem nos domina é a ação do Espírito Santo. Logo, a sua decisão sempre será pautada na decisão que o Espírito te guiar. Amém? Muitas experiências duras de nossas vidas são concedidas por Deus, ou são, na verdade, permitidas por Deus para a nossa purificação, ou seja, para a nossa santificação. Quando estamos experimentando a santidade, se manifesta em nós a graça, o conhecimento. Mas todos nós, com o rosto descoberto, diz a palavra, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que pelo Espírito do Senhor. Transformação da parte de Deus é através da nossa santificação. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o meu rosto vai sendo transformado e sendo parecido com Ele. Logo você vai começar a falar assim, nossa, ali vai um servo de Deus. Nossa, ali vai uma mulher de Deus. Nossa, que jovem de Deus. Quando as pessoas começarem a ver isso em você, é sinal que o teu rosto está brilhando a face do Senhor. Será que nós vamos chegar nesse nível? Como podemos ser santificados se somos ainda pecadores? Essa obra é uma obra do Espírito Santo e do nosso reconhecimento. Lado final, amados, agora somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, sendo um Deus santo, temos que ser santos. Nós nascemos de Deus, mas a completa santificação se dará quando o perfeito voltar, o qual nos aperfeiçoará através do Espírito Santo. Desde o princípio, Deus quis ter um homem, e Deus quis fazer um homem santo. Amém? Deus não criou o homem para viver uma vida de erro, de pecado. Mas infelizmente o direito de viver no jardim foi tirado. Por causa da afinidade com o pecado, o homem se afastou de Deus. E através dos seus desejos carnais, achou que a desobediência seria o caminho mais fácil a ser traçado. Estão todos aqui? Amém? Pecou. Mas para voltar e ter os mesmos privilégios, é preciso que ele adquira novamente o caráter perdido. Ou seja, tem que ser santo para ver a Deus. Ser separado para Deus é ser separado daquilo que não é santo. Jesus aqui na terra, em sua vida como homem, teve incumbência de preservar a santidade sem pecado, para nos dar exemplo. Se nós queremos estar perto de Deus, temos que buscar isso. Amém? Temos que estar separados do pecado. Jesus não pecou, mas se fez pecador por nós. Mas isso tem a conotação separado. O crente tem que estar separado, levando uma vida de santificação. É importante não confundirmos, irmãos, que a vida santificada não tem nada a ver com uma vida de beatos. Amém? Mesmo levando uma vida separada do pecado, isso não quer dizer que nós não vamos pecar. Iremos pecar. Mas como diz João, se pecarmos, temos um advogado. Amém? Não podemos nos enganar a nós mesmos. Devemos procurar a santidade. O que também não podemos é entender que nós estamos sozinhos. Nós temos um advogado. Um advogado que advoga as nossas causas. Que está intercedendo por nós. Amém? Mesmo o homem não podendo santificar a si mesmo, ele pode contribuir para conservar as coisas de Deus santas. Mantendo a palavra de Deus como lâmpada. É o que nós estamos buscando fazer aqui nesse lugar. O homem tem duas considerações a fazer. A santificação por nossa parte, através da nossa decisão. E a santificação do Espírito Santo, que vai nos ajudar, segundo a Bíblia, nas nossas fraquezas.
Amém? Tem coisa, querido, que você não vai conseguir vencer. Deixa eu te ensinar algo aqui. Aquilo que você não consegue vencer, fuja dela. Porque certamente se você enfrentá-la, ela vai te vencer. Santificação é separação. Amém? Tinha algumas coisas mais aqui, mas o tempo já foi. Eu queria aproveitar o tempo para a nossa ceia. Mas concluindo, a santificação é a obra contínua de Deus na vida do cristão, tornando-o realmente santo. Por santo, entendemos que é portador de uma verdadeira semelhança com o Senhor. A santificação pelo qual é a condição moral da pessoa e moldada de acordo com sua situação legal diante de Deus. Deixa eu te falar algo. Deus só te aceita. Deus só te aceita se você for santo. Amém? O que te dá uma aceitação legal diante de Deus é se você for santo. A Bíblia fala que Deus ama todo pecador. Deus ama o pecador. Nenhum de nós aqui estamos em condição de estar aqui. Amém, queridos? Mas você tem que entender que Deus abomina o pecado. Deus, Ele ama você, mas Ele detesta o que você faz, o que eu faço. Isso não condiz. Por isso que precisamos ser santos. Ser santos. Amém, queridos? Não há uma ideia legal de querer continuar uma vida errada servindo a Deus. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a sua vida, ou você serve a vida com Deus. Escravo de Deus tem que entender que para servir a Deus, a sua vida é diferente da vida do mundo lá fora. A pessoa que fala assim, diz a Bíblia, a pessoa que fala assim, que ama Deus e que Deus está com ela e anda nas trevas, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala dessa forma, é mentiroso. Mentiroso. Amém? A Bíblia fala, é mentiroso. A Bíblia fala. Se você tem uma vida dupla e você fala que ama Deus, você é mentiroso. Eu disse a você que o assunto era sério, assunto bastante sério, mas assunto interessante para a sua vida. O Senhor é santo e a santificação, ela é um dever de cada cristão. Que Deus te abençoe, fique com Deus, que essa palavra possa ter tocado o teu coração e a tua vida. Mas estamos sempre juntos nessa mesma programação. Fique com Ele e até mais.